Oi, gente, hoje eu estou aqui, para conversar com vocês sobre uma questão, de algo que infelizmente não vai acontecer no canal aqui esse ano, E é uma ausência que eu acho que merecia de fato um vídeo explicando, porque é sobre uma questão, sobre temas que eram muito importantes para o canal, desde o seu início. Que no caso, gente, a questão que eu quero conversar com vocês é o fato de que nesse ano, 2023, eu não vou estar fazendo aqueles vídeos semanais sobre a série de American Horror Story e nem sobre a série do Chuck, Foram várias razões que me levaram a tomar essa decisão, mas eu achava, que eu precisava vir aqui para explicar para vocês, porque esses são dois assuntos, como eu falei, eles foram parte do canal desde o seu início, Desde o meu primeiro ano fazendo vídeo aqui no YouTube, eu já falava sobre esses assuntos, E muitos dos meus inscritos aqui do canal, muita gente que começou a me seguir, só passou a me conhecer por causa, dos vídeos que eu fiz sobre esse tema, Sobre esses temas, no caso, Sobre essas duas séries. Então, como eu não vou fazer esse ano, eu precisava explicar para vocês a razão, e se trata, de várias coisas. Em primeiro lugar, gente, vocês já sabem aqui que estão inscritos no canal, que eu estou fazendo intercâmbio, que eu estou morando no Canadá, enfim. E ano passado, e maior parte desse ano, eu estive estudando aqui, fazendo um curso, mas chegou o momento, de começar o meu estágio. Então agora eu estou trabalhando, eu estou estagiando, na mesma área em que eu fiz curso aqui no Canadá, Então eu estou colocando em prática tudo que eu aprendi até então. Sendo que, gente, por causa do estágio, isso acaba modificando muito, a minha organização, meu dia a dia e minha rotina, porque até então eu estava apenas estudando, Então é a primeira vez que eu tenho um trabalho assim fixo, todo dia da semana, enfim, tem que entregar, tem demanda e tudo mais. Então isso acabou alterando muito a minha rotina e o tempo que eu tenho disponível, para falar sobre as séries, sobre esses episódios. Até porque, gente, eu sempre tentava, fazer os vídeos o mais rápido possível. Normalmente, se não me engano, os episódios eles lançavam toda quarta-feira à noite, e aí eu tentava fazer os vídeos, logo na quinta-feira de manhã. Então, quinta-feira de manhã, eu precisava, assistir os episódios, escrever ali o que foi que eu achei, para organizar minhas ideias, Então, eu tinha que gravar o vídeo, editar e postar tudo isso antes de sair de casa para ir para minha aula, Por causa do fuso horário, que naquela época tava, acho que era 2 horas de diferença entre o Brasil e o Canadá, às vezes vocês não percebiam, assim, que eu lançava as coisas muito cedo, mas eu tinha que assistir o episódio, pensar sobre ele, gravar o vídeo, editar e postar, tudo isso, assim, pra mim, antes das 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então, eu tinha que fazer, a minha manhã inteira era só focada nisso, só em fazer esses conteúdos. Isso era uma coisa que ficava muito corrida e eu lançava, o mais rápido possível. E no Brasil, às vezes, o episódio saía, o meu vídeo saía umas 6, 7 horas da noite. Então, quase no final do dia, eu já sentia que dava uma atrasada, E pro meu canal sempre foi importante, que eu tentasse lançar esse vídeo o mais cedo possível, o mais rápido possível, porque o meu canal, ele não é tão grande assim, Então, outros canais que são maiores, quando eles fazem vídeo sobre esse mesmo assunto, normalmente pessoas que não conhecem, o canal, acabam preferindo ir para esses canais que são mais grandes, com mais seguidores, mais visualização, enfim, porque parece assim, mais confiável, talvez, quando eles vão ver o resultado, de pesquisa do YouTube. Então, para mim, para eu conseguir me destacar, eu sempre precisava lançar esses vídeos o mais rápido possível. Então, era uma coisa assim que demandava muito tempo, que eu consegui até organizar ali do meu jeito ano passado para fazer, mas que esse ano ia ser mais complicado, porque, como eu falei, eu comecei o meu estágio. Então, o meu estágio, ele tem um horário diferente, tem uma demanda diferente, e eu não consigo organizar, o meu tempo de assistir, ver o episódio, pensar sobre o episódio, gravar, editar e tudo mais, do mesmo jeito que eu conseguia, ano passado. Então, isso já seria uma coisa que iria dificultar muito, para mim, a produção desses vídeos esse ano. Mas também, gente, tem uma outra questão que me fez refletir se eu ia fazer vídeos, sobre esses assuntos ou não esse ano, que é a questão da greve, que tá rolando em Hollywood, A gente teve 2 greves, no caso. Primeiro foi a greve dos roteiristas, a primeira que começou. Depois teve a greve, dos atores. Acontece, gente, que por causa dessas greves, ambas séries, tanto American Horror Story quanto Chuck, elas não foram gravadas inteiras, As temporadas, elas estão basicamente assim pela metade, Então a gente não tem tudo filmado, não tem tudo finalizado, não tem. As temporadas não vão ser lançadas completas esse ano. A gente só vai ter metade delas. Então, no caso de American Horror Story, a gente vai ter, 5 episódios sendo lançados esse ano. E no caso de Chuck, apenas 4 episódios sendo lançados esse ano, para o restante da temporada ser apenas lançado ano que vem. Então, é uma coisa que vai ficar meio que incompleta pra gente, porque a gente não vai ter o assunto inteiro pra discutir ainda. Isso foi outra coisa que ficou na minha cabeça. Será que não valeria mais a pena eu esperar, pra falar da temporada já como um todo, ao invés de só falar de alguns episódiozinhos, me esforçar, assim, pra tentar mudar toda a minha rotina por umas 3, 4 semanas, pra fazer esses vídeos e depois já não ter vídeo de novo, Eu não sabia se ia valer a pena ou não por causa disso, Porque, como eu falei, estão incompletas ambas temporadas. Mas tem também, gente, um terceiro motivo, que ele é mais específico, para o caso da série American Horror Story, que
que acabou sendo, assim, o estopim que me fez tomar essa decisão de uma vez por todas, né, de não fazer vídeo sobre essas séries esse ano, que acabou sendo, né, o caso de transfobia que aconteceu nos bastidores de American Horror Story. Isso é algo que aconteceu já faz alguns anos, né? A gente só descobriu agora, mas aconteceu, né, lá na época de 1984, ou seja, né, a 9ª temporada da série. Realmente já faz uns anos que isso aconteceu, mas acabou sendo, né, descoberto agora toda a situação, né, que foi um caso de transfobia envolvendo a Emma Roberts e a Angelica Ross. Sendo que o que é que acontece, né, gente? Eu vou explicar pra vocês o que foi esse caso rapidamente, só pelo caso de vocês não saberem, mas eu acho que a maioria dos fãs de American Horror Story já estão sabendo. O que aconteceu, né, foi que tava rolando ali umas piadinhas da Emma Roberts em relação a Angelica Ross. A Angelica Ross, no caso, é uma atriz, né, que é trans, que faz parte de American Horror Story e que também já fez parte, né, de outros projetos do Ryan Murphy, né? Então essa atriz, ela tava lá participando da série e a Emma Roberts, ela acabou fazendo, né, meio que uma piadinha, né? Elas estavam ali brincando, ali conversando nos bastidores e aí chegou um cara, né, que trabalhava na série e falou assim: meninas, parem com essa brincadeira, né? Vamos se concentrar aqui no trabalho, né? Alguma coisa assim. No caso, ele usou o termo ladies, né? Mas aí a Emma Roberts, ela fez uma piadinha, né? Você não quis dizer lady como se só houvesse uma mulher ali na situação, né? Uma figura feminina ali da situação, ou seja, né, sendo transfóbica com a Angelica Ross, porque estava ali meio que fazendo uma piadinha com a ideia de que ela não seria de fato uma mulher, né? Uma lady. E aí, esse caso aconteceu, a Angelica Ross, ela comentou sobre isso, e aí teve toda aquela repercussão online. Sendo que assim, gente, eu não acho necessariamente que as pessoas precisariam, assim, super cancelar a Emma Roberts, porque eu acho que não é uma questão de cancelamento, é uma questão da gente ter noção e da gente entender, né, a força, assim, o perigo desse tipo de comentário preconceituoso, desse tipo de piada, assim, de super mau gosto, sabe? Esse deveria ser um momento pra gente, enquanto comunidade de fãs, todo mundo se juntar e refletir sobre isso e ver os erros, né, dessa situação. Acontece que depois que a Angelica Ross acabou expondo esse acontecimento, né, que ela falou nas redes sociais dela, a própria Emma Roberts, né, ligou para a Angelica Ross para pedir desculpa, né, e elas tiveram uma conversa sobre isso. A Angelica Ross falou, né, que ela aceitava, assim, as desculpas, né, enfim, ela não ficou necessariamente guardando rancor depois que a Emma Roberts conversou com ela. Ela só falou que essa situação tinha acontecido e que não foi nenhum comportamento esperado de uma aliada. Porque a Emma Roberts, ela deveria ser uma aliada, especialmente considerando, né, gente, que assim, 95% do fandom da Emma Roberts é composto por pessoas LGBT. Não necessariamente, né, trans, elas podem ser, né, de outra parte, assim, outra letrinha da sigla. Mas são pessoas, né, LGBT. Então, ela cometeu um caso desse, assim, uma piada de mau gosto, sabe? Uma coisa preconceituosa com alguém que faz parte da comunidade LGBT. É uma coisa que realmente não foi a atitude de uma aliada, né? Ela estava errada, tanto é que ela mesma foi lá pedir desculpa. Mas a questão, né, gente, que me decepcionou mais não foi nem o caso em si. Foi a reação do público, né? A reação dos fãs de American Horror Story. Eu me decepcionei muito com o fandom de American Horror Story. Porque a reação de muita gente, mas muita gente mesmo, foi vilanizar a Angelica Ross, né, passar pano pra Emma Roberts e, pior ainda, serem também transfóbicos. Eu vi, gente, nas redes sociais, muita gente, né, tanto brasileiros quanto gringos, fazendo piadas horríveis em relação a Angelica Ross, né, dizendo assim que ela tava simplesmente, né, implorando por atenção, porque ela é uma fracassada, porque ela não tem uma carreira e que ela queria, né, os seus 15 minutos ali de fama e que ela tinha inveja da Emma Roberts, porque a Emma Roberts é muito melhor que ela. E assim, isso já começa a ser problemático, né, gente? Quando você pega, né, uma mulher que é negra e que é trans e que ela tá falando sobre uma injustiça que acontece ali nos bastidores de uma série. E a primeira coisa que a pessoa vem falar é que ela tem inveja da mulher branca cis, sabe? Isso aí já é um discurso que por si só é problemático e por si só, né, já me deixaria, assim, com muito desapontamento em relação ao fandom de American Horror Story. Mas vai pior ainda, gente. Teve pessoas nas redes sociais falando assim, né, isso é tudo machismo, homens sempre querendo humilhar mulheres, ou seja, chamando a Angelica Ross de homem e Emma Roberts a mulher vítima da situação. Teve muita gente, assim, falando coisas assim, gente, comentários bárbaros, coisas, assim, péssimas, podres, nojentas e, assim, coisas que eu não esperava de forma alguma que fossem vir do fandom, né, de American Horror Story e também do próprio fandom da Emma Roberts, né, que, como eu falei, é formado majoritariamente por pessoas que são LGBT. Mas dentro dos próprios LGBT, né, cada letrinha da sigla parece que fica uma brigando com a outra e as pessoas não se unem, né? Então, assim,
péssimo demais. Especialmente, né, porque quando a gente para pra pensar, eu acho que nos dias de hoje, um dos principais sacos de pancada da sociedade tá sendo pessoas trans, né? E pessoas negras não preciso nem dizer, né, gente? Que o nosso mundo é extremamente racista, eles sempre foram um saco de pancada, agora pessoas trans são um grande saco de pancada também, e Angélica Ross acaba sendo, né, as duas coisas, as duas minorias que o mundo mais odeia, né? E ver os fãs de American Horror Story simplesmente ajudando a pisar nela, a humilhar ela, né, a descredibilizar aquilo que ela estava falando, né, a denúncia que ela fez, foi uma coisa, gente, que me decepcionou muito, né? E também me trouxe, assim, muito nojo, muita revolta, né? Era uma coisa que eu não esperaria desse fandom. É claro que eu também não tô dizendo que isso aconteceu com todo mundo, né, gente? Existem, sim, exceções, até porque eu também sou fã de American Horror Story e eu não fiz nenhum desse tipo de coisa, né? Então eu sei que existem, sim, fãs de American Horror Story que são sensatos. Inclusive, queria dizer aqui que eu achei muito legal, né, o posicionamento das páginas que a gente tem de American Horror Story, né? Todas as páginas, né, fanpage, enfim, os clubes, né, American Horror Story Brasil, né, os portais, os centrais, enfim, que a gente tem nas redes sociais. Tanto os brasileiros quanto os gringos, eu achei, né, que a maior parte, assim, acabou comentando sobre esse assunto de uma forma muito responsável, né? Não ficaram necessariamente, assim, até gaguejei, né, gente? Não ficaram, assim, necessariamente com a ideia, assim, de cancelar a Emma Roberts, detonar a Emma Roberts, não. Porque a gente também, né, cancelamento não adianta. Não é uma questão de ficar humilhando a Emma Roberts e destruindo a vida dela, enfim, não é essa a questão, né? Mas é importante apontar esse erro dela, apontar que isso foi errado, né? Apontar também que ela pediu desculpas e que no anúncio das desculpas que a Angélica Ross fez, que ela fez um post nas redes sociais comentando que a Emma Roberts ligou para ela falou, né, que a partir de agora ela ia esperar que a Emma Roberts tivesse aprendido com essa situação e que ela, a partir de agora, né, fosse mudar essa atitude dela para ser mais aliada, né, para se colocar, ser mais porta-voz desse tipo de injustiça e impedir que isso acontecesse. Então a questão é isso. Agora a gente viu, ela errou, ela reconheceu que ela errou, então vamos esperar que a partir de agora, né, ela tenha uma nova forma de agir. E é isso, sabe? A gente aprende e segue em frente. O problema é que tem muitos fãs da série, especialmente fãs da Emma Roberts, que não querem aprender, que eles simplesmente falam que ela não deveria nem mesmo ter pedido desculpa, porque a Angélica Ross é uma desesperada por atenção, ou melhor, né, entre muitas aspas aqui, um desesperado por atenção, porque muitas dessas pessoas estavam se negando completamente, detonando, destruindo e, né, invisibilizando a identidade da Angélica Ross, né? Então, assim, é um caso, assim, gente, péssimo, bárbaro, nojento, podre, achei, assim, muito, muito decepcionante. E foi uma coisa, assim, muito grandiosa que aconteceu nas redes sociais, assim, com muita gente. E um peso de pessoas muito, muito grande detonando a Angélica Ross. E isso, gente, me deu, assim, um amargor, sabe, em relação ao American Horror Story, que eu perdi total a vontade de ver essa nova temporada, especialmente porque a Emma Roberts, ela é a protagonista. Então, pra eu fazer vídeo aqui, vir toda semana falar sobre essa temporada, falar sobre essa série, eu teria que estar falando sobre ela o tempo inteiro. E eu não estou afim, entendeu? Eu não estou afim de ter que ficar, né, tendo Emma Roberts como pauta no meu canal toda semana. Até porque, como eu falei pra vocês, seria um tipo de vídeo que já seria um esforço que eu estaria fazendo pra conseguir, né, publicar toda semana. Porque, como eu falei, eu já tô com o meu estágio, a minha rotina, ela já está um pouco, assim, mais acelerada. Já tenho mais demanda, né, mais coisas pra fazer. Então, eu teria que ficar arrumando tempo pra ver o episódio, pra falar sobre o episódio, né, e vir aqui editar e tudo, né. Pra ficar falando de Emma Roberts, não tava afim, né, não tô afim ainda até o momento, assim, não quero, né? E repito, não é questão de cancelar a Emma Roberts, até porque eu não odeio ela, tudo que ela fez, enfim, tem vários trabalhos dela que eu acho legal, né? Me decepcionei, óbvio, com a atitude dela, pra mim foi uma coisa, assim, péssima, mas eu não acho necessariamente que você precisa odiar a Emma Roberts a partir de agora, né? Nas redes sociais eu cheguei a ver pessoas que simplesmente agora odeiam ela, sabe? Não gostam dela, gente que era fã, que chegou a mudar, né, os seus nomes nas redes sociais, que tinha uma referência a ela, mudou o nome, sabe? Tirou a foto dela do perfil, né? Enfim, tem várias pessoas que tiveram uma relação, assim, mais extrema em relação a Emma Roberts, tipo, não quero mais ser fã dela, não quero mais ver ela na minha vida. E eu entendo super quem teve essa reação, porque de fato, né, gente, a pessoa ser transfóbica é uma violência muito grande. Então eu acho que quem reagiu dessa forma tá certíssimo, né, de não mais querer ser fã dela, né, de ter sido uma decepção muito grande. Até porque, se pessoas que eu sou mais fã, né, porque apesar de eu admirar a Emma Roberts, eu nunca fui fã dela, mas pessoas que eu sou fã, sabe, se eles agissem de forma, né, transfóbica ou racista, ou super misógino, enfim, que eles fossem, né, violentos e preconceituosos com qualquer minoria, eu sentiria uma decepção muito grande e eu realmente, assim, eu deixaria de ser fã, sabe? Eu deixaria de ser fã, então eu entendo quem teve essa reação. Mas eu também entendo o lado de pessoas que gostavam do trabalho da Emma Roberts e que continuam gostando dela, continuam sendo fãs, mas que reconhecem que ela errou, sabe? A questão é reconhecer o erro, né? O meu problema é que teve gente que não reconheceu o erro, tem gente achando que o que ela fez foi certo, sabe? Tem gente achando que realmente a Angélica Ross, ela não merece, né, o respeito
devido, né? E foi isso que me decepcionou. Mas enfim, a questão é que com todo esse caso, gente, eu não queria, né, me cansar com essa questão, tendo que toda semana vir aqui falar sobre a série, né? Também fiquei pensando, imagina se, por exemplo, em algum episódio eu não gosto de algo ali que a Emma Roberts fez, no caso da atuação dela, eu falo, a atuação dela aqui não ficou tão boa, não ficou tão legal, e aí os fãs dela aparecem aqui nos comentários pra ficar com ataque transfóbico aqui nos comentários. Não tô afim, sabe? Não quero lidar com isso. Mas também, né, eu não quero parar de falar de American Horror Story pra sempre, enfim, não vou boicotar a série nem nada disso, porque eu sou fã de American Horror Story desde o início, né? Eu acompanho séries, né, produções do Ryan Murphy há anos, né? Eu sei que ele também sempre teve seus acertos e seus erros, né? Tanto enquanto produtor e showrunner, quanto também, né, enquanto pessoa real, né, que tem os seus erros ali nas suas relações com as pessoas e que às vezes ele não protege certas minorias, né, o suficiente nos seus bastidores, às vezes ele não tá prestando atenção ali no que acontece, às vezes ele também acaba passando pano para pessoas tóxicas nos bastidores, e eu reconheço esses erros dele também, sabe, mas também não é por isso que eu vou odiar tudo que ele faz, porque ele também tem um lado bom, tem coisas interessantes, tem coisas boas que ele faz, né, tanto enquanto artista, quanto também enquanto ser humano. Mas eu realmente senti, gente, que eu precisava dar um tempo, né, desse tema, desse assunto. Então, juntando tudo que eu falei nesse vídeo, né, gente, do meu estágio, das temporadas estarem incompletas por causa da greve, sabe, desse caso que aconteceu de American Horror Story, tudo meio que se juntou, assim, pra mim, eu vi que realmente, assim, não tô afim esse ano de falar, né, sobre essas séries, né, de fazer vídeo aqui toda semana, não vou. Mas também, né, repito, não vou simplesmente ignorar as séries, né, enfim, eu vou assistir essas temporadas novas, mas eu vou esperar, né? Como eu falei pra vocês, esse ano a gente só vai ter metade da temporada, né? Então acho que American Horror Story serão 5 episódios e Chuck serão 4 episódios. O que eu pretendo fazer é, depois que essa primeira parte das temporadas for inteiramente lançada, eu vou vir aqui no canal para fazer um vídeo comentando os episódios que foram lançados até então. Então, no caso da American Horror Story, eu vou fazer um vídeo compilando, assim, tudo que eu achei dos episódios 1, 2, 3, 4 e 5. E no caso de Chuck, né, depois que essa primeira parte da temporada terminar de ser exibida, eu vou fazer um vídeo aqui comentando tudo que eu achei dos episódios 1, 2, 3 e 4. E aí, ano que vem, né, que eu acho que eu já vou ter me acostumado mais com a minha rotina nova, com o meu estágio, enfim, a coisa, né, em relação ao American Horror Story. Também já vai ter abafado, mas assim, o caso já vai estar, não necessariamente esquecida, mas eu acho que não vai ser uma coisa que vai estar tão em alta, assim, não vai ser uma discussão tão grande quanto está sendo agora, né? Então, eu acho que vai ser melhor, né, ano que vem, para de fato eu voltar a falar sobre essas séries, talvez até mesmo fazendo vídeo toda semana, né? Então, era isso que eu queria dizer pra vocês, né, gente? Esse ano agora não vai ter vídeo semanal, né, de American Horror Story e de Chuck, mas quando terminar, né, os episódios que a gente vai ter esse ano, eu vou fazer um vídeo compilando o que eu achei de tudo. E é isso, né? Ano que vem, talvez eu volte a fazer vídeos semanais sobre ambas as séries. Eu espero que vocês tenham entendido o meu lado. E é isso, né? Deixo vocês por aqui. Até mais!